Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha, aplicações das leis de Newton. O nosso exercício. A figura ilustra três corpos A, B e C unidos por fios inextensíveis. As massas são respectivamente iguais a 5 kg, 10 kg e 15 kg. A intensidade da força que atua sobre o bloco A é F, 120 N. Supondo desprezíveis as massas dos fios e os atritos, determine a aceleração do sistema e a intensidade da força de tração T1 e T2 nos fios que unem respectivamente AB e BC. Bom, vamos lá. Primeiro passo, vamos retirar as informações do nosso enunciado. A massa do A, 5 kg, massa do A, 5 kg, a massa do B, massa do bloquinho B, 10 kg, e a massa do bloquinho C, 15 kg. A força F aplicada, 120 N. Eu quero o valor da aceleração, o valor das trações T1 e T2. As trações nos fios que unem o bloco AB e BC. Tá aí. O desenho da situação descrita aí no nosso enunciado. Vamos trabalhar um pouquinho com isso aqui. Olha só, aqui é aplicada uma força F. Tem cabo. Se tem cabo, vai surgir uma força de tração. Uma força de tração para cá e uma força de tração para cá. Vou chamar de T1 aqui. Como o fio é o mesmo, se eu chamei um pedacinho dessa força aqui, um pedacinho representado no fio de T1, do outro lado eu também obrigatoriamente tenho que chamar de T1. Ação e reação. No outro cabo a mesma coisa, ó. Vai surgir uma força aqui, ó. Vai esticar esse cabo, vai surgir uma força de tração, que eu vou chamar de T2. E aqui também T2. Essas são as forças agindo na componente horizontal. Para a componente vertical, bloquinho de massa A, sobre ele na componente vertical vou ter um peso, uma força-peso de A. A força com que o bloquinho é puxado para o centro do planeta. Força-peso, força gravitacional. Aqui, a mesma coisa no bloquinho B e a mesma coisa no bloquinho C. Força-peso, a força com que os corpos são atraídos para o centro do planeta ou de outros corpos celestes. Está apoiado sobre uma superfície. A superfície reage com uma força denominada força normal. Normal de A, normal de B e normal de C. Essa força normal é a força de reação, uma força que a superfície exerce sobre o bloquinho. Como não há movimento na componente vertical, esses bloquinhos, essas forças aplicadas têm mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então uma acaba anulando a outra. Tá aí. Equacionando o nosso exercício. A representação das forças que agem nesta situação descrita pelo enunciado. Tá aí. Todas elas representadas. Equacionando. Sempre lembrando da ideia do quem ajuda e quem atrapalha. Facilita a compreensão. Então F ajuda. O nosso F ajuda. Quem atrapalha? O T1. A força de tração, T1, ou força tensora. Destas duas forças surge uma força resultante. Lembrando, força resultante é massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica. Massa de quem? Estamos analisando o bloquinho A, então massa do A. Massa de A vezes A. Primeiro bloquinho equacionado, vamos equacionar o segundo. No segundo bloquinho, T1 ajuda, o T2
atrapalha? T1 ajuda ou T2 atrapalha? Destas duas forças surge uma força resultante. Força resultante, massa vezes aceleração. Massa de B vezes aceleração. Segundo bloquinho equacionado, vamos para o terceiro. No terceiro, o T2 ajuda. Não tenho força atrapalhando, já que a superfície, estamos analisando a superfície lisa, sem atrito. Então não tem força agindo no bloquinho C atrapalhando. Ó, T2 ajuda, ninguém atrapalha. Massa do C vezes aceleração. Caros coleguinha, essa é a ideia aqui, ó, facilita a compreensão do exercício. Quem ajuda e quem atrapalha. Ó. F ajuda, T1 atrapalha. Massa do A vezes aceleração. T1 ajuda, T2 atrapalha. Massa do B vezes aceleração. T2 ajuda, ninguém atrapalha. Massa do C vezes a aceleração. T1 positivo, T1 negativo, corta. T2 positivo, T2 negativo, corta. Sobrou F igual a massa do A mais a massa do B mais a massa do C vezes a aceleração. Está equacionado o nosso exercício. As formulazinhas para determinar os valores das forças T1 e T2 e a aceleração estão todas aqui. Agora a gente vai trabalhar com as formulazinhas. Para encontrar o valor da aceleração, já que sem aceleração não dá para fazer absolutamente nada. A força F. Força F, 120 N, o exercício forneceu. A massa do A, 5, a massa do B, 10 e a massa do C, 15. E a aceleração nós estamos procurando. 120, 5, 10, 15, 30, vezes a aceleração. Logo, a aceleração vai ser igual a 120. O 30 que está multiplicando, operaçãozinha inversa, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Está aí o valor da aceleração. O exercício pediu para determinar a aceleração, mas se não tivesse pedido, nós teríamos que encontrar, de qualquer forma. Continuando com o nosso exercício, eu quero agora o valor das trações, ou das forças tensoras, T1 e T2. O T1, olhando o nosso exercício, vou achar primeiro o T2, na verdade. Ó. T2, massa de C vezes A. Está mais fácil. Então vamos lá. O T2, massa de C vezes aceleração. Está aqui, ó, T2, massa de C vezes aceleração. Substituindo os valores, T2, massa do C vale 15 e a aceleração vale 4. O T2 vai ser igual a 60 Newton. Está aí o valor do T2. O nosso T1, tanto faz se eu vou usar a primeira equação ou a segunda. Vou utilizar a segunda. O nosso T2, ó, T2 vai ser igual a massa T2, T1, na verdade, menos o T2, massa de B vezes aceleração. Tá aqui, ó. Segunda equação, T1 menos T2, massa de B vezes A. Substituindo os valores, o nosso T1 nós não temos, nós estamos procurando. O nosso T2 nós já encontramos, ó, vale 60 Newton. A massa do B vale 10 quilos e a aceleração vale 4. O nosso T1 vai ser igual a 10 vezes 4, 40 menos 60, operaçãozinha inversa, passo para o outro lado, está negativo, passa positivo. O nosso T1 vai ser igual a 100 Newton. Está resolvido o nosso exercício. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. O nosso T1, 100 Newton, e o nosso T2,
60 newton. Mais um exercício resolvido aí para o canal. Valeu, coleguinha. Até a próxima aulinha.